Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com a Ram 1500 Larme Night Edition. A gente tem duas versões dessa picape no mercado brasileiro, a Larme, digamos que convencional, e essa aqui que é a versão Night Edition, que como o próprio nome diz, traz um visual mais escurecido, até um pouquinho mais esportivo, a gente pode dizer. Na avaliação completa eu vou falar para vocês de detalhe por detalhe dessa imensa picape, mas o assunto aqui hoje são as assistências à condução. Ou seja, nesse vídeo a gente vai testar na prática itens como o ACC, que é o piloto automático adaptativo que tem a função Stop and Go. Vamos testar também sistema de permanência em faixa com correção automática do volante, farol alto automático, o alerta de tráfego cruzado traseiro, sensor de ponto cego, enfim, a gente vai testar tudo na prática para descobrir se essa grandalhona aqui, a Ram 1500, consegue ou não, digamos que, dirigir sozinha. E antes da gente ir lá para a estrada, eu quero mostrar aqui para vocês algumas configurações de assistências à condução da Ram 1500. Quando a gente vem aqui, ó, segurança e assistência de direção, você tem a frenagem automática de emergência, que está no mais longe, ou seja, ela é mais sensível, e aqui você pode, por exemplo, para pedestres, desligar ou deixar o alerta mais a frenagem. O alerta de colisão frontal em si, né, para carros, você também pode deixar desligado, aqui só o aviso, ou então os dois juntos. O assistente de mudança de faixa, isso aqui a gente vai mudar de acordo ali com o momento do nosso teste, mas você tem apenas a vibração, apenas essa assistência ou então os dois. E aqui você regula a sensibilidade do alerta, a força da vibração e também a intensidade da assistência na direção. Mais para baixo você tem um alerta de banco traseiro, basicamente quando ele detecta que você usou a porta ali de trás, ao desligar o carro ele indica que pode ter um objeto ali nos bancos traseiros, é só isso. Reconhecimento de placas de trânsito, aqui você pode deixar também o alerta do reconhecimento em desligado, o visual que ele vai ficar piscando ou o visual mais o sonoro. Essa intensidade, sinceramente, mesmo lendo o manual eu não entendi muito bem, mas imagino eu que seja, por exemplo, o quanto você permite ele passar. Então se é 50, ele só vai avisar, por exemplo, quando você estiver em 57 ou algo nesse sentido. Imagino eu. Você pode desligar também o sensor de fadiga. O sensor de ponto cego você pode deixar desligado, somente luzes ou luzes mais o alerta sonoro. E aqui você consegue adequar ele também para detectar o reboque, isso é muito legal. Quando a gente vem aqui em luzes, a gente também pode acionar ou desacionar o escurecimento automático dos faróis altos, que seria o farol alto automático. Basicamente é isso, tá, pessoal? Agora vamos lá para a estrada então conferir como que ela se comporta na prática. Vamos começar falando sobre o sistema de permanência em faixa que tem a correção automática do volante. Já adianto para vocês que infelizmente esse carro não tem o centralizador. Isso significa então que ele vai ajudar a gente a corrigir quando estivermos saindo da faixa, porém não vai centralizar de fato, ele não vai, digamos que, dirigir sozinho, fazendo aquele ajuste milimétrico. Eu deixei todas as configurações aqui do assistente de faixa no médio, vamos deixar o carro sair aqui para cá. Ó, reparem que ele já vibrou aqui o volante para me alertar e também já trouxe o carro de volta para a faixa. Vamos tentar de novo, ó, saindo aqui para a direita. Ó, ele já corrigiu bem antes porque o alerta está no médio, então ele fica um pouco mais cedo do que o alerta no tardio, né, digamos assim. Jogando de novo aqui para a direita, ó, corrigiu muito bem, não chegou a nem comer faixa. Agora vamos jogar para o lado esquerdo para ver se ele faz também uma boa correção. Aqui a curva já está um pouquinho diferente, mas ó, vocês perceberam, né? Agora ele não corrigiu muito bem, não. Ele começou a comer faixa, ele chegou a vibrar o volante e tudo mais, mas ele não trouxe o carro de volta ali para a nossa faixa original. Lembrando que esse recurso ele funciona entre 60 e 180 km por hora e ele tem integração com o sensor de ponto cego. Então, quando você dá seta, geralmente ele desaciona esse sistema, porque ele entende que você quer trocar de faixa. Agora, mesmo com a seta ligada, se tiver alguém no seu ponto cego, ele vai atuar no volante da mesma forma para tentar impedir que você colida com esse outro veículo que está no seu ponto cego. Vamos de novo jogar aqui para a direita, ó. Fez ali uma correção muito boa. Agora vamos ver para o lado esquerdo, porque da primeira vez não foi muito boa, né? Vamos jogar aqui para a esquerda. Agora sim, ele comeu um pouquinho de faixa, mas ele ainda corrigiu bem, trazendo o carro de volta. Vamos tentar uma última vez aqui para a esquerda. Vamos lá. Ó, mais uma vez, ele comeu um pouquinho de faixa, mas corrigiu
muito bem. Agora, quando a gente vem aqui nas configurações, assistente de mudança de faixa, eu vou deixar a força da vibração no baixo, o alerta no tarde e também a intensidade no baixo. Vamos ver agora como que ele se comporta. É para ele ficar mais permissivo agora, né? Vamos ver, ó. Parece realmente que ele fez um ajuste mais suave, eu não sei se foi impressão. Vamos ver, ó. Ó, vocês repararam que agora ele tá deixando sair um pouquinho mais. Ele corrige, ó, quando chega mais perto ali da faixa. Chegou a comer faixa, inclusive. Vamos ver aqui para a esquerda, ó. Ó, aqui ele já não fez uma correção muito boa, não. Ele fez a vibração, mas não trouxe o carro ali de volta para a faixa. Vamos ver aqui pro lado direito de novo. Vamos lá, jogando um pouquinho aqui, vamos ver. Ó, ele deixa comer faixa. Ó, e não conseguiu trazer o carro de volta. Vocês perceberam que a gente ficou ali no meio da faixa? Então esse modo aqui de configuração realmente deixa o carro bem mais permissivo. Até demais, na verdade. Vamos tentar uma última vez para a esquerda. Agora ele corrigiu bem, apesar de também comer faixa. Vamos testar uma última configuração. Você pode selecionar do jeito que você quiser, mas agora o alerta eu vou deixar no cedo, a força no alto e a intensidade também no alto. Vamos deixar sair aqui para a esquerda. Ó, como ele já começou a mexer o volante bem antes. Ele nem chegou a comer faixa. Vocês perceberam? Mais uma vez, ó, saindo aqui para a esquerda. Ó, agora ele foi bem mais agressivo. Repararam na intensidade que realmente ficou bem maior? Mais uma vez para o lado esquerdo. Ó, já corrigiu antes. O legal é que dessa forma ele quase consegue dirigir sozinho, tá? Quase consegue centralizar. Mas reparem que ele ainda é uma função de correção e não de centralização. Aqui pro lado direito, vamos ver, ó, o ângulo da curva atrapalha e ele comeu faixa de fato. Vamos tentar mais uma vez aqui para a direita. Vamos lá. Ó, deixou comer bastante faixa e não fez a recuperação aqui pro nosso lugar normal, né, que a gente dirige. Vamos testar mais uma vez aqui para a direita, agora que está um pouco mais reto. Vamos ver, ó. Agora sim ele fez uma boa atuação. O que a gente pode dizer então? Dependendo do ângulo da curva, vocês viram que ele deixa bastante o carro sair com facilidade. Então é um sistema que não é que ele funciona mal, não é que ele é ruim, mas ele não é tão bom não. O sistema de permanência, de correção de faixa da Honda, por exemplo, é bem melhor do que esse aqui, mesmo não tendo tantas opções de sensibilidades diferentes. Mais uma vez aqui para a direita, ó, agora ele corrigiu bem. Vocês viram que ele corrigiu com uma certa antecedência, né? Mais uma vez, ó, já fez atuação aqui no volante. Vamos aproveitar para falar agora do piloto automático adaptativo. Acabei de ligá-lo aqui, vou definir em 80 km por hora. A velocidade mínima que você pode selecionar é 30 km por hora, que é bem padrão, na verdade, em vários carros. E também você pode passar aqui de 1 em 1 km por hora, o que eu acho muito bom. Ou se você segurar o botão, ele vai passando, se eu não me engano, ó, de 10 em 10. Na verdade eu vou colocar 72. E lembrando que você pode também ativar a função para ele mostrar as configurações ali de permanência em faixa ou até mesmo do ACC no head-up display. Ó, vou aumentar aqui a velocidade para 100 km por hora. Eu estou aqui na distância mais próxima em relação ao carro da frente. E claro, ele sendo adaptativo, ele não vai acelerar enquanto não houver espaço suficiente. Agora vamos fazer o seguinte, percebam que ele está mantendo ali no 79 mais ou menos. Ele começou a frear porque o carro da frente também começou a desacelerar. Deixa ele estabilizar aqui, ó, mais ou menos 65 km por hora. Vou aumentar a distância em relação ao carro da frente. Reparem como ele começou a perder velocidade para abrir distância em relação ao Versa. Coloquei na distância mais próxima e ele voltou a acelerar. Agora que o Versa saiu, ele tem um pouco mais de espaço, então ele consegue ganhar um pouquinho mais de velocidade. Acontece que eu acho ele um pouquinho agressivo, eu vou mostrar melhor isso para vocês. Aqui é um ponto importante porque nós estamos pegando a Avenida dos Bandeirantes e é geralmente o ponto onde a gente mostra a função Stop and Go que tem aqui no ACC da Ram 1500. Vou citar o preço para vocês antes que eu esqueça. Essa versão Laramie com o pacote Night Edition, que é considerada uma versão separada, tá? Ele custa R$ 599.990, o famoso 600 pau, né? É bastante coisa, mas na variação completa a gente fala de todos os detalhes desse carro para entender se vale a pena comprá-lo ou não. Mas voltando aqui ao assunto do ACC com Stop and Go,
Essa função significa que ele consegue parar completamente o veículo e também retomar a velocidade se necessário. Vou programar em 52 km por hora. Ele está ali nos 40 por conta do Onix na frente. Provavelmente faremos agora uma parada automática. Não vou pisar no freio a não ser que eu tenha que intervir por questões de segurança. Mas reparem que ela já começou aqui a baixar a velocidade. Só que, ó, é um pouquinho agressivo assim, ó. Repararam quanto que meu corpo veio para frente? Acho que vocês não conseguem ver da posição da câmera, mas ele é assim um pouquinho mais agressivo. Ele poderia começar a frear já com uma certa antecedência, com uma distância maior, para fazer essa parada um pouco mais suave. Agora vale ressaltar que se o carro da frente voltar a acelerar dentro de 2 segundos, a RAM vai voltar a acelerar também em conjunto. Agora, como aqui passou dos 2 segundos, a gente teve que clicar ali no RES. Ou você dando um toquinho ali no pedal do acelerador, ele também faz essa retomada automática. E vale lembrar que se por acaso o carro ficar parado por mais de 3 minutos, ele vai acionar automaticamente o freio de estacionamento eletrônico, porque ele entende que assim é mais seguro, já que você praticamente estacionou o carro. Agora, algo legal, aqui ele não vai ativar, provavelmente por conta da bateria que está um pouquinho mais baixa, mas esse carro tem o sistema Start-Stop e ele funciona em conjunto com o ACC, inclusive aquele que desliga o motor em paradas rápidas, né, o Start-Stop. Com aquele trânsito padrão aqui da Avenida dos Bandeirantes, a gente vai fazer mais uma parada total e vamos ver como ele se comporta. Continua programado em 50 km por hora, mas ele está mantendo ali no 35 por conta do HB20 que está mais devagar aqui na nossa frente. Ó, o trânsito não chegou a parar, mas reparem nessa retomada dele. Ele está ali nos 25, está aumentando devagarzinho a velocidade, acompanhando o carro da frente, mas quando você sai rapidamente de um obstáculo, então por exemplo, tem um carro na frente, ele acabou de sair, se você tiver muito espaço, ele vai acelerar de forma mais agressiva. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Então acho que poderia ser um pouco mais suave o funcionamento aqui do ACC. Agora vamos ver a parada automática. Eu vou ficar aqui com os pés próximos, porque é capaz de eu precisar intervir, tá? Nunca confie 100% no sistema. Agora, vocês viram que ele fez uma parada um pouco mais suave. Por quê? A gente já estava em uma velocidade um pouco mais baixa, o trânsito foi parando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Aí ele consegue fazer realmente uma frenagem mais suave. Mas quando o trânsito para um pouco mais de repente, ele é bem agressivo, o que me incomoda um pouco. Vou dar um leve toque no acelerador, ó, bem de levinho mesmo, e ele já começou a retomar a velocidade. Ó, vamos ver o Correia entrando aqui na frente. Perceberam a frenagem mais brusca que ele fez, né? Realmente é um sistema que ele não é assim tão ágil na detecção dos carros à frente. Poderia ser um pouquinho melhor, considerando que esse carro custa 600 mil reais, né? Mas se o HB20 tivesse sido mais ágil, ele também teria retomado dentro dos 2 segundos. Perceberam essa aceleração um pouco mais forte, a frenagem mais forte que ele fez? Não havia sentido nenhum, já que o espaço era pequeno. Então é esse tipo de coisa que eu não acho muito legal. Ó, aqui chegou a parar, agora ele retomou sozinho dentro dos 2 segundos. Legal, né? Pessoal, estamos agora em um percurso de estrada e eu quero testar para vocês o assistente de ultrapassagem. Eu vou definir aqui, ó, em 130 km por hora, mas reparem que tem um BMW aqui na nossa frente a mais ou menos 120. Vou dar seta para a esquerda, ó. Viram? Ele acelerando sozinho até a velocidade que a gente programou. Vamos voltar aqui para o 120. Isso acontece para te ajudar a ultrapassar. Então eu não pisei no acelerador, tá? Ele fez essa aceleração de forma automática. Mas lembrando que você precisa ter ali um intervalo, digamos assim, grande para a velocidade que você definiu. Então se você, por exemplo, já estiver a 80 e você definiu 85, ele não vai fazer essa aceleração tão grande. Agora ali no nosso caso ele teve mais de 10 km por hora de diferença para fazer essa aceleração. Então ele fez muito bem. Enquanto estamos nesse trânsito aqui caótico, enquanto o ACC vai aqui trabalhando sozinho, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o sensor de ponto cego. Ele funciona a partir dos 7 km por hora, mas ele vai conseguir alertar mais cedo para carros que estejam mais rápidos que você, com uma diferença de até 54 km por hora. Então se você estiver a 100 e o carro passar até 154, ele vai conseguir detectar um pouco mais rápido. Agora ele vai funcionar com uma diferença de até 24 km por hora da RAM em relação a outro carro, quando você está ultrapassando alguém. Então esse HR, por exemplo, que está aqui na nossa direita, caso eu esteja ultrapassando ele, a diferença tem que ser até 24 km por hora para ele conseguir detectar.
E o funcionamento dele, na verdade, é bem padrão, né? Como vocês bem sabem, cada retrovisor ele tem, nesse caso aqui, um triângulo que acende em laranja quando percebe um carro no seu ponto cego. Se eu der seta enquanto tem um carro detectado, ele vai piscar esse alerta para eu ficar mais atento. Ele tem também o alerta de tráfego cruzado traseiro, mas a gente fala sobre isso mais para frente aqui nesse vídeo de assistências. Vou aproveitar também esse trânsito caótico para falar sobre o sensor de fadiga. É complicado mostrar ele aqui para vocês porque ele considera parâmetros bem específicos para identificar se o motorista está dirigindo ou não de forma errônea, de forma cansada, né? Mas vale citar que além do comportamento de direção, por exemplo, se você estiver invadindo muitas faixas do lado sem dar seta, coisas nesse sentido, ele vai te monitorando. Além disso, entre 60 e 160 km por hora, ele também mede o tempo que você está dirigindo. O manual não especificou pra gente qual é o tempo que ele usa para te alertar. Então, por exemplo, se ele avisa depois de 2 horas dirigindo continuamente, se avisa a partir de 4 horas ou algo nesse sentido. Mas ele considera o tempo, como diz aqui. E aí, detectando que você está cansado, ele vai aparecer um alerta no painel pedindo para você fazer uma pausa. E esse carro possui também o reconhecimento de placas de trânsito. O funcionamento dele já é bem comum, né? Ali na frente, por enquanto ele está detectando 50, mas ali na frente a gente tem uma placa de 90 e outra de 60. Pelo que ele indica aqui, aparentemente ele vai identificar como 60, mas vamos ver assim que a gente passar ali da placa para ter uma conclusão mais real. Passamos aqui, ele detectou 90 km por hora. Então nesse caso aqui ele detectou corretamente, porque 60 seria para veículos pesados, o que não é o nosso caso, apesar desse carro ter 2.696 quilos. Veículos pesados, no caso, seriam ônibus, caminhões e etc, né? Que não é o nosso caso aqui. O legal é que ele também mostra a placa ali pelo head-up display, você pode desativar isso se você quiser, e diz o manual do proprietário que ele também identifica placas de proibido ultrapassar. Sinceramente, essas placas não são assim tão comuns, né? São mais em estradas de pista simples, e eu não peguei esse tipo de rodovia com esse carro, então sinceramente eu não tenho certeza se funciona no Brasil. Temos mais algumas placas aqui na frente, ó, vamos ver se ele vai detectar essa de 60 que está ali nas laterais. Por enquanto ele não está detectando nada. E esse aqui ele não detectou. Então reparem que esse sistema ele não é perfeito, tá, pessoal? E às vezes acontece, apesar de não ser sempre, dele detectar a velocidade para veículos pesados, que é de 60. Agora sim a gente tem uma placa dessa com 2 velocidades diferentes. Vamos ver qual que ele vai detectar, ou se ele vai detectar alguma pelo menos. Acho que agora ele detecta, hein? Ó, ele detectou de 70, não sei onde ele pegou 70. Sinceramente, não temos placas de 70 aqui. Ele leu errado ali no caso. Então, como eu disse, não é perfeito. Pela última vez temos uma placa ali, ó, acho que ele já até detectou aqui os 90 km por hora. Ele detectou bem longe aparentemente, né? Vamos ver passando por ela se ele vai acabar detectando de 60 ou não. Aparentemente agora ele detectou 90. Quando eu comecei a gravar ele já tinha detectado, então foi uma detecção bem rápida, inclusive bem distante. Não é perfeito, mas às vezes pode te ajudar. Eu acho que seria mais interessante se ele conseguisse colocar aqui a velocidade projetada no Waze, porque o Waze ele não usa reconhecimento de placas, né? Ele pega os dados ali quase sempre corretos. Quero falar agora para vocês sobre o sistema de farol alto automático. O manual infelizmente não especifica nada para a gente acerca desse recurso. Porém, geralmente, com base em outros carros que já passaram aqui pelo canal, ele funciona a partir de mais ou menos 30 km por hora e considera também a iluminação da via. Isso significa que se você pegar uma estrada mais iluminada, não vai acender o farol alto. E aqui ele acendeu, porque a gente está numa estrada de terra aqui que é bem escura e passamos ali dos 30. Quer ver? Vamos deixar abaixar dos 30, geralmente ele mantém até uns 24, ó, aqui nos 27 ele já desligou sozinho. Então, por mais que o manual não informe nada específico pra gente, a gente sabe que a maioria dos sistemas funciona mais ou menos dessa forma. Vamos aumentar um pouquinho a velocidade aqui de novo. Vocês estão ouvindo um barulho meio metálico, mas é da minha garrafinha térmica aqui, tá? Fiquem tranquilos. Ó, passou ali a 35 mais ou menos, 37, ele já ligou novamente o farol alto. Eu acho que ele poderia acionar mesmo tendo iluminação na rua, acho que esse não seria
um problema. A gente pega ali algumas estradas onde estão um pouquinho mais iluminadas, mas que o farol alto faria diferença, e aí ele acaba não ativando. Ó, vamos passar aqui de 35, vamos ver. Ó, em 36 ele ativou novamente. Aí, como ele é automático, significa que se vier um carro ali na frente, ele vai desligar automaticamente e, saindo o carro da frente, liga novamente, né? Agora, por exemplo, ele já tinha desligado antes por conta da velocidade, mas ele teria desligado de forma automática em razão do carro na frente. Agora ligou novamente. É um recurso que, quando está muito escuro em situações como essa, funciona muito bem. Aquelas rodovias de pista simples, por exemplo, onde uma mão vai e a outra vem, é mais fácil você conseguir utilizar bem o farol alto de forma mais ampla, digamos assim. Vamos aproveitar agora para falar sobre a frenagem automática de emergência. Ela funciona a partir de 5 km por hora, mas se a gente considerar a detecção de pedestres ou ciclistas que ela tem, o funcionamento é entre 5 e 60 km por hora. Agora, para ela aplicar a força máxima de frenagem, é até os 52 km por hora. E também acontece o seguinte, pessoal, lembrando que a frenagem automática de emergência, ela não necessariamente vai conseguir evitar uma colisão todas as vezes. Em alguns casos, ela pode mitigar essa colisão. Ou seja, você vai bater, por exemplo, a 120, mas ele consegue frear para bater a 90. É menos pior, digamos assim, né? No português um pouco mais claro. Você diminui os riscos desse potencial acidente. Também pode acontecer dela aplicar uma força maior de frenagem, mesmo você pisando no freio. Então, ela detectou um risco de colisão. Você pisou no freio e ela entendeu que não é o suficiente, ela vai fazer uma força maior no freio para tentar de novo evitar ou pelo menos mitigar esse acidente, essa colisão. E se por acaso ela chegar a parar completamente o carro, vai manter a picape parada durante 2 segundos e depois vai liberar os freios. Então é importante que vocês fiquem atentos. E segundo o manual do proprietário, entre 55 e 135 km por hora, a Ram 1500 tem também assistência evasiva de direção, que ela vai calcular uma trajetória que estiver livre quando o condutor desvia rapidamente de um acidente. Então vamos supor, detectou aqui a frenagem, eu joguei com tudo o volante para a direita, ela vai calcular ali uma trajetória onde esteja livre, com base nos carros no ponto cego, também usando as câmeras, e aí ela vai me ajudar a fazer essa manobra evasiva para tentar sair daquele acidente. É óbvio que a frenagem a gente não pode testar aqui por questões de segurança, mas pelo menos o alerta a gente consegue mostrar para vocês. E eu deixei aqui na configuração, mostrei no começo do vídeo, se eu não me engano estava ali na configuração média ou na mais longe. A mais longe, lembrando que ele vai ficar mais sensível e avisar com mais antecedência. Mas vamos acelerar ali contra o carro da frente para ver se pelo menos o alerta ele dá para nós. A frenagem pode ser que ele não faça o que dá para entender completamente. Vamos lá, pessoal, acelerando mais forte aqui contra o Fit. Ó, perceberam, né? E aconteceu aquilo que eu mostrei para vocês. Ele aplicou uma força de frenagem um pouco maior em relação à carga de pedal que eu dei. Então eu freiei um pouquinho, ele entendeu que era melhor frear mais e aplicou uma frenagem um pouco mais forte. Agora eu quero falar para vocês sobre o alerta de tráfego cruzado traseiro. Lembrando que ele é integrado aqui com o sensor de ponto cego, estou simulando que estou saindo de ré, ó. Vocês já perceberam, né? Ele dá um alerta sonoro e também ali pelo retrovisor, no mesmo símbolo do ponto cego. Lembrando que ele vai detectar objetos com velocidades entre 8 e 32 km por hora, segundo o manual. E eu não tenho certeza, mas aparentemente ele também conta com a frenagem automática em manobras. É meio complicado porque às vezes a montadora não especifica isso na sua lista de equipamentos e o modelo americano é cheio de opcionais, então pode ser que o brasileiro venha com algumas coisas ou não. Mas vamos lá, pessoal, o que eu achei então dessas assistências à condução aqui da Ram 1500 Laramie Night Edition? Sinceramente esperava um pouco mais. Para um carro de 600 mil reais, acho que já deveria ter praticamente obrigatório o centralizador de faixa, que por sinal lá nos Estados Unidos, se você for montar o seu no site americano da Ram, você pode perceber que é um opcional de 2.495 dólares. Então a Ram poderia ter incluído esse opcional aqui na versão brasileira, mas optou por não incluir. Então ele não faz aquela centralização, ele não dirige sozinho, ele só corrige quando você está saindo da faixa. Isso acho que é um pecado bem grande para um carro de 600 mil reais.
Basicamente é o único item que eu senti falta. Você pode até considerar o Park Assist se você lembrar que a versão anterior, 2024, tinha na configuração até na Rebel, se eu não me engano, e também na Limited. Então não que faça falta no dia a dia, mas até porque esse carro é bem grande, vai ser muito difícil você achar uma vaga que caiba, né? Ainda mais o Park Assist que ele fica ali com uma distância segura, mas ainda assim, pelo preço do carro, poderia ter esse recurso também. No mais, o ACC eu achei um pouquinho agressivo, esperava que ele fosse um pouco mais suave. O assistente de ultrapassagem eu achei que funciona muito bem, esse eu gostei bastante, mas principalmente ali na cidade eu acho que ele acelera muito rápido e também freia com um pouco mais de força do que deveria. O farol automático é um funcionamento simples, mas até que funciona, e o restante é meio básico. Você também não tem um alerta de abertura de porta, que poderia ter também, já que ele já tem um sensor de ponto cego e também um alerta de tráfego cruzado traseiro, e, enfim, algumas coisinhas nesse sentido. Então, no geral, eu posso dizer que as assistências são bem medianas. Para um carro de 600 mil reais, até um pouquinho mais para negativas do que para positivas. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa Ram 1500 Solar-M, digamos que dirigindo sozinha, bem entre aspas. Comenta aqui embaixo porque eu quero ter essa conversa com vocês. E é claro, né, pessoal, se inscreva no canal e ative as notificações porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.